Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia, da quarentena, diz aí, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo. Terminando a quarentena, mais alguns dias só, vocês já podem sair, teoricamente, né? Porque a gente não pode sair. Então, teoricamente, vocês podem sair. Mas... Pelo menos posso descer aqui na lavanderia aqui do lugar onde eu tô e lavar minha roupa sem ser na pia do banheiro. Então, isso já é um grande lucro, né? É um quem tá na luxo, situação né, que cara? É um luxo. Pois é, e como não podia deixar de ser, nessa semana a gente vai ter que novamente falar do corona. O mundo inteiro só fala disso, a gente também vai ter que falar e falar da formação do governo, que era para ter. No último episódio, a gente informou que possivelmente no início dessa semana, agora que está acabando, seria assinado o novo governo, seria formado o novo governo de união. Até agora nada, e a gente vai passar aí para vocês as últimas notícias que circularam também no meio político aí essa semana. Bom, vamos lá então para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar do coronavírus em Israel. Bom, essa crise aí do corona, né, que obviamente continua virando o mundo de cabeça para baixo, até aqui em Israel, nesse momento, a gente está gravando na sexta-feira, dia 3 de abril, são 4h20 da tarde, né? Então, 7.030 pessoas infectadas, né? Pessoas doentes, portadoras do vírus, e já faleceram 39 pessoas desde o início. E eu fiz uma conta da última quinta-feira, né? Há 8 dias atrás até ontem. Nessa semana de quinta-feira foram descobertos aqui em Israel 4.164 casos de corona. A gente começou, na última quinta-feira a gente estava em 2.693 e terminou ontem o dia com 6.857. A gente já teve um aumento de ontem para hoje, né? Eu falei que agora são 7.030. Ou seja, nessa última semana aí a gente teve... Foi descoberto mais da metade, né? Cerca de 70%, não, menos de 70%, mas cerca de 60% do número de doentes em Israel foram descobertos essa semana, o que mostra que a gente ainda não deve estar e não está no pico da curva, né, de infecção. Então, tem algumas coisas ainda vão acontecer. Já nos últimos 10 dias que o governo vem tentando aumentar o número de testes, né? E nos últimos 10 dias o número de testes se mantém pelo menos em 5.000 e foi subindo. Na última quarta-feira foram realizados quase 8.000 testes. Quarta e quinta-feira, né? Ontem, quase 4.000 testes. O governo fala em chegar a 30.000, mas eu acho que isso não é real. 30.000 testes diários. E essa semana o Netanyahu foi à televisão 2 vezes para falar sobre as novas medidas econômicas que serão tomadas, né, em relação ao corona e também as novas medidas para contenção do vírus, né? Os negócios foram reduzidos a 15% da capacidade de funcionamento. Obviamente, isso gerou um número de desempregos, que a gente vai estar também falando, o número de desempregados, a gente vai estar falando disso mais para frente. E pela primeira vez, assim, depois de muita discussão, né, ou se ou não, o Netanyahu pediu para que as pessoas usassem máscara nas ruas, né, quando precisassem sair, que há uma discussão se a máscara ela impede o contágio ou que você contagia alguém. E até agora não havia uma orientação clara do governo, do Ministério da Saúde, já havia alguns posicionamentos, mas do governo não havia nenhum posicionamento claro sobre o uso de máscaras, e essa semana o Netanyahu falou que as pessoas deveriam usar máscaras a qualquer momento que saíssem de casa, e tem a mesma medida de você não pode se afastar 100 metros de sua casa. Agora só está permitida a reunião de 2 pessoas que não sejam da mesma família. Ou seja, encontrou um amigo, você pode ficar 2 metros de distância dele, conversar com ele, mas tem que ser rápido. Está proibido, e essa é uma questão fundamental que a gente vai estar falando aí. Está proibida pela primeira vez, isso é proibido, e aí foi falado pelo primeiro-ministro, a realização de rezas diárias em sinagogas e ao ar livre, né? O exército vai começar a entrar na história com soldados para ajudar a fazer a polícia a fazer o controle nas estradas, né? Tipo o Blitz, né? O exército vai estar dando o apoio. E o que a gente vê é que a tentativa de se aumentar e manter o número de testes diários altos não tem atingido seus objetivos iniciais, né? Principalmente no que diz respeito aí aos batei-a-voto, né? Que são as casas de idosos, né? Os asilos, onde o número de vítimas tem crescido muito. Essa semana foi muito grande, mostra aí um abandono por parte das autoridades, e a gente também vai estar falando disso daqui para frente. Bom, acho que eu já deixei aí meio claro que a gente vai falar sobre o corona, mas a questão que envolve o corona hoje aqui em Israel, e que acho que a gente vai começar falando dela, é do grande número de doentes nas cidades e bairros de população ultra-ortodoxa.
Já entrando aí no assunto, né, que é o maior retrato dessa crise em relação à população ultra-ortodoxa, é que na terça-feira à noite, quarta-feira de manhã, o ministro da Saúde, Yaakov Litzman, né, que é do partido Yadut HaTorá, que é um partido ultra-ortodoxo, ele foi diagnosticado com corona, reforçando aí esses dados que já vinham apontando para um caos que pode ser o vírus nessas regiões, nos bairros e cidades de população ultra-ortodoxa. E aí, como o ministro da Saúde foi infectado, o Netanyahu, ele que já estava terminando um período de isolamento, ele voltou para o isolamento, vai ter que ficar mais um período aí, e junto com ele também foi o diretor do Ministério da Saúde, foi o chefe do Mossad, enfim, todo mundo que teve com o Litzman na última semana, nas últimas 2 semanas, teve que entrar em isolamento. E de acordo com o canal 12, né, o Litzman teria ido a uma sinagoga rezar. Eles divulgaram uma entrevista, né, anônima, falando que a pessoa falando que encontrou com o Litzman numa sinagoga. Isso que eram regras, inclusive, do governo, que não podia mais fazer isso, e ele foi, né? Isso também depois de, durante a semana inteira, a televisão mostrar que tanto na cidade de Bnei Brak, né, que é no centro, perto de Tel Aviv, quanto no bairro de Mea Shearim, em Jerusalém, a vida continuava normalmente, como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, já vinha algumas semanas assim, se noticiando parte, né, das lideranças comunitárias, um desleixo delas, né, e dos políticos em relação à população ultra-religiosa, ultra-ortodoxa, mas, por outro lado, também havia setores, é importante dizer isso, havia setores dentro das comunidades religiosas que há algum tempo já vem falando que as pessoas têm que sim seguir as orientações do Ministério da Saúde, né? Ou seja, havia já alguma movimentação dentro dessa população para também fazer o enfrentamento e o isolamento, né, para enfrentar o corona. Mas o resultado disso aí já é claro, né, nas cidades e comunidades ultra-ortodoxas. A cidade de Bnei Brak já tem mais de 900 casos. Eu falei que a gente está agora em 7.000 casos, eles estão com mais de 900, ou seja, mais de 10% dos casos, cerca de 11, 12% dos casos de corona em Israel vem de uma mesma cidade, e houve também um aumento expressivo, todos na casa do 20 e poucos por cento, em Jerusalém, em Beit Shemesh, Modin Ilit, que são todas cidades de população ultra-religiosa, e tem a estimativa de Bnei Brak, que 1 em cada 7 pessoas um em cada 7 casos, né? Eu falei isso agora dessa relação. Casos totais de corona em Israel vêm de Bnei Brak, e há pessoas no Ministério da Saúde que falam que pode ser que até cerca de 40% da população da cidade já esteja infectada, ou seja, 75 mil pessoas. A cidade são quase 200 mil habitantes. O governo decretou um cerco à cidade, a cidade está fechada, ninguém entra, ninguém sai. Há um plano para o Exército retirar cerca de 8.500 idosos acima de 80 anos da cidade, que são os grandes rabinos, né, que vivem ali, todos acima da cidade e correm sério risco de vida. E também se fala em fechamento de outras cidades religiosas. João, esse é o panorama do caos que o coronavírus se tornou dentro das comunidades ultra-ortodoxas aqui em Israel, e agora eu deixo a bola com você, cara. Vai lá. Bom, vou fazer aqui um complemento de informação, só porque era muita informação que você tinha para dar e sempre alguma coisa fica, né? Algumas coisas são importantes a gente dizer. E são muitas, na verdade, coisas que ainda temos a dizer e que não diremos hoje, porque as informações elas seguem surgindo. A primeira, bom, enfim, vamos começar do final, né? O governo tinha feito um cálculo estimativo, o Ministério da Saúde, de quantos doentes de corona tinha em Bnei Brak, né? Bnei Brak é uma cidade de população majoritariamente ultra-ortodoxa, sobre a qual a gente falou no podcast passado, né? Que tinha quadriplicado o número da última vez que enfim, em relação a outras cidades, quanto a maioria estavam dobrando, eles estavam aumentando em 400%. Bnei Brak, existia um estudo do governo de que 38% da população, como o Marquinhos falou, estava contaminado, né? 75 mil pessoas. Mas o governo voltou atrás e admitiu um erro nesse estudo. É um estudo de probabilidade, na verdade, porque sem testes a gente não tem como saber. E o que a gente tem como saber é que o surto em Bnei Brak está muito forte. O governo agiu em relação a isso. O governo bloqueou as 2 principais entradas e saídas de Bnei Brak. Você não pode entrar pelas 2 principais estradas do país, você não pode entrar, estradas do país não, mas pelas 2 principais estradas nacionais, né, você não pode ter acesso à cidade, a menos que você seja morador, né, e que você mostre uma razão pela qual você está saindo da cidade e que você está entrando. Eu acho que é uma medida inicial, porém insuficiente, né, porque quem conhece a região e sabe que Bnei Brak está bem na região metropolitana de Tel Aviv, sabe que você tem
N maneiras de entrar e sair da cidade, que ela está colada em cidades como Ramat Gan, como Givatayim, como Petah Tikva, né? Que são outras grandes cidades. Givatayim um pouco menos, mas Ramat Gan, Petah Tikva são outras das maiores cidades de Israel, todas coladas em Tel Aviv. A própria Bnei Brak tem divisa com Tel Aviv, embora seja uma divisa pequena e muito mais estrada que cidade, né? Que aglomeração urbana. Mas, enfim, ainda é possível sair e entrar da cidade e você recorre a uns meios diferentes. Eu digo isso, mas a gente sabe também que durante as últimas semanas, a gente recebeu essa informação, né, todo mundo está vendo, a cidade está muito mais vazia do que ela estava. As pessoas estão começando a entender o impacto da doença, até porque algumas pessoas começaram a ser hospitalizadas e a cidade ela esvaziou. Ainda existem yeshivot, que são academias rabínicas, funcionando, ainda existem algumas sinagogas que não aderiram, cada uma tem a sua razão, né, algumas não respeitam a decisão do governo, outras simplesmente não receberam a informação ainda de que eles têm que parar, né? A gente comentou sobre a dificuldade de informação com essa parcela da população. Enfim, Bnei Brak está nessa situação complicada agora. Uma coisa que chamou a atenção é que o Netanyahu, né, que o Marquinhos comentou aqui, saiu de uma quarentena e entrou em outra, né? Embora ele já tenha testado negativo, ele deva sair dessa quarentena em 3, 4 dias agora, porque ele vai fazer um contrateste, o resultado vai sair daqui a pouco, e se ele não testar positivo, ele não vai precisar ficar 2 semanas na quarentena, que é o tempo que eu, por exemplo, tive que ficar. O Netanyahu fez um discurso público, né, que além das regras que o Marquinhos citou, diz que agora está proibido frequentar sinagogas e templos religiosos, está proibido rezar em quantidade, que para o judaísmo é um baque muito grande, porque existe um conceito de minyan, né, que é um mínimo de 10 pessoas para executar as rezas diárias, de manhã, de tarde e de noite. Além dessas novas regras, foram estabelecidas outras. A da máscara também, que agora é obrigatório sair na rua de máscara. Se você não tem máscara, você pode botar um pano na cara, né, um cachecol, fazer uma máscara caseira, enfim, mas tem que tapar o nariz e a boca. Mas duas chamam muita atenção pela peculiaridade que tem, porque são relacionadas a Israel, né? Bom, uma, ela está fechando várias estradas do país, e outra, ela está proibindo as pessoas de festejar a festa de Pessah, né, o Hag, como se diz em hebraico, em quantidades. Netanyahu foi a público e disse, nesse Hag, né, nessa festa de Pessah, a festa da liberdade, que comemora a saída dos judeus do Egito, que é uma tradição você comemorar em família, com muita gente. O Netanyahu disse, vocês vão comemorar Pessah no núcleo familiar que vocês estão agora, sem nenhuma visita a mais. Okay? Essa é a recomendação do governo e assim vai ser. Então, o garoto que os pais estão no exterior e está sozinho aí, estudando na universidade, que vocês convidam, o fulano de tal a avó da família, que é uma senhora idosa, essas pessoas não vão poder passar a festa com vocês. É triste, mas são esforços que a gente tem que fazer. Que é uma situação duríssima para a população israelense. Não sei se tem precedente na história do país, que as pessoas estão proibidas de comemorar Pessah em família, né? Além do núcleo que mora na mesma casa. Isso é uma situação muito, muito inusitada. E o fechamento das cidades ele é um complemento a essa regra. Durante o Erev Pessah, né, que é a noite de Pessah, a primeira noite, o policiamento provavelmente vai estar muito reforçado para evitar que as pessoas desrespeitem a regra do Estado. E eu quero ver como é que isso vai funcionar em Bnei Brak, né? Porque você proíbe as pessoas de rezarem na sinagoga e proíbe de se reunir, mas quem conhece a cidade, quem já passou por lá, eu morei muito próximo de Bnei Brak uma época, em Ramat Gan, né? Mas muito próximo da divisa com a cidade, de modo que quando eu viajava de Jerusalém para Bnei Brak, eu pegava o ônibus 400, que é um que antes de chegar no ponto próximo à minha casa em Ramat Gan, ele cortava a Bnei Brak inteira praticamente. E você via como a cidade era super lotada, como os apartamentos tinham muitas pessoas nas varandas, na festa de Sukkot, né? No segundo semestre você via as Sukkotas, os tabernáculos, né? Construídos ali nas varandas, e uma infinidade de pessoas ali. Quem vai evitar que famílias vizinhas no mesmo andar do edifício rezem todas juntas e comemorem junto Pessah ali, né? Você não vai botar policiamento dentro dos edifícios da cidade. Você pode botar na rua, dentro dos edifícios você não vai botar. Então, realmente é uma situação muito difícil de controlar. Você precisa contar com a colaboração da população. Se a população quiser colaborar, ela vai colaborar. Se ela não quiser, ela não vai. E a gente, numa doença que nem o corona, precisa da colaboração das pessoas, de uma maneira total, né? Porque não adianta se 95% da população se cuide e consiga eliminar o vírus, se outros 5% não se cuidam e quando tiver uma abertura, ainda que gradual do país, a população pode voltar a ser contaminada pelas pessoas que desrespeitam as normas, né? E aí,
eu vou pegar esse gancho agora e vou entrar num ponto sobre o qual o Marcos não falou, mas com certeza ele vai querer comentar também, que é a situação do desrespeito às regulamentações da corona. A gente teve nessa semana alguns vídeos que a gente viu e passaram na televisão também, saiu no jornal, de populações confrontando a polícia, porque estava tentando impedir as pessoas de desrespeitarem as regulamentações impostas pelo Ministério da Saúde. Essas manifestações aconteceram principalmente no meio ultra-ortodoxo, né? Tem um vídeo aí circulando em Israel no WhatsApp de todo mundo, de um garoto, um menino de, 11, 12 anos, ultra-ortodoxo, chamando os policiais de nazistas, né? Que é uma coisa que, lamentavelmente, é comum quando a polícia tenta coibir alguma manifestação do público ultra-ortodoxo, em geral, porque ela não está cumprindo com os requisitos da lei, né? E aí a gente pode achar que a lei é boa ou ruim, mas o policial está fazendo o trabalho que mandam ele fazer, né? E ele é chamado de nazista. Eu já vi isso na minha frente, né? O policial chamado de nazista, já vi o policial chamado de macaco também porque era negro, enfim, mas macaco, e isso é uma questão de racismo que não está presente em uma ou outra população, mas o desrespeito à autoridade legal do Estado, ela é comum entre duas populações em Israel, que são as duas que a gente viu se manifestarem agora, que é a população ultra-ortodoxa e a população árabe-israelense. Novamente, eu estou generalizando aqui, não é totalmente, não é todo mundo, mas são duas populações que têm um histórico de mais vezes se confrontar com o poder público. A população árabe-israelense, a gente sabe a razão disso claramente, né? Uma população que, além de se julgar vítima de preconceito do Estado e de terem algumas razões para isso, é uma minoria nacional, né? Que viveu um histórico de conflito, né? Que se sente parte de um outro povo, e a dificuldade deles de aceitação da autoridade do Estado, ela é conhecida por todo mundo e é um problema de ordem nacional. Né? Então, aconteceu um distúrbio em Yafa, um policial foi enquadrar um menino de 16 anos, um adolescente de 16 anos, e a população do bairro de Adjami, que inclusive é o nome de um filme muito bom, que chegou a concorrer ao Oscar, se revoltou contra o policial, enfim, e teve pedra jogada ali, enfim, foi uma situação um pouco desagradável, que durou mais que um dia, se não me engano. Mas a situação do desrespeito da população ultra-ortodoxa contra o poder público, ela não tem a ver com... Né, ela também é uma questão nacional, na verdade, porque tem elementos público ultra-ortodoxos que não reconhece o direito do povo judeu de ter um Estado nacional contemporâneo. Eles acham que isso é uma questão messiânica, e como o Messias não chegou, o povo judeu não tem o direito de se autodeterminar nacionalmente na terra de Israel. Então, o Estado é uma instituição que está se colocando entre mim e Deus, e não pode ter nada entre mim e Deus, né? Eu só respondo a Deus. Mas também mas a gente não pode deixar de atentar uma questão de que a população ultra-ortodoxa, ela está representada não só no parlamento, ela está representada no governo, né? Pelo menos incessantemente desde 2015 e quase que incessantemente desde sempre, né? Foram raros os momentos que os partidos ultra-ortodoxos não tiveram representados no governo, não só no parlamento, né? Os árabes estão representados no parlamento, né? A população árabe israelense, através de seus partidos e tal. A população ultra-ortodoxa tem dois partidos ultra-ortodoxos que são parte da coalizão do Netanyahu. Um deles, inclusive, é o Partido Judaísmo da Torá. Ele tem o Ministério da Saúde, que dá as recomendações, né? E as ordens, as quais a polícia está seguindo, né? E o mais curioso é que o ministro da Saúde não obedece às ordens que ele mesmo dá, né? Ou seja, ela vale para os outros, não vale para mim, né? Então, como é que a gente espera que a população ultra-ortodoxa ela vá seguir as determinações do Estado se o representante maior deles ali, que é o número 1 do partido Judaísmo da Torá, o representante maior dos askenazitas, pelo menos, dos askenazim, dos judeus dos países ocidentais, né, da Europa Ocidental e Oriental, porque o outro partido é o partido sefaradita, né, do sefaradim hebraico do Shas, né? Mas o Litzman, ele é o ministro da Saúde, ele é o chefe do Judaísmo da Torá, que é o partido ortodoxo askenazi, e eles respeitam os regulamentos que ele mesmo impõe. Ele vai rezar coletivamente, ele frequenta a casa de pessoas. Tem gente também que denunciou ele por ter frequentado casas de pessoas próximo de Limone, em Jerusalém, né, se não me engano. Enfim, e ele agora está com corona. E ele não só pegou corona, como ele pode ter passado para o primeiro-ministro, porque ele está em contato direto com o primeiro-ministro numa crise de saúde dessas. Já estaria se não tivesse uma crise de saúde. Nesse momento eles estão o tempo todo juntos. Ele passa corona, talvez, né, pro diretor-geral do Ministério da Saúde, que tem contato direto com diretores de hospitais, com médicos, né, com todo mundo. Então, você pode contaminar todo o corpo médico por uma irresponsabilidade, né, por uma insubordinação, porque a gente não sabe se isso é uma questão só de responsabilidade pessoal do Litzman ou se tem a ver com uma questão de insubordinação geral que está ligada
a uma parcela razoável da população ultra-ortodoxa israelense, né? E aí o efeito disso também é desastroso, porque a gente está vendo, não só nas redes sociais, na rua também, um preconceito, uma discriminação gigantesca contra os ultra-ortodoxos de uma maneira geral, como se todas as famílias e todas as pessoas ultra-ortodoxas fossem culpadas pela disseminação da corona e pela responsabilidade dos seus líderes. Olha, o governo sabe de que maneira os ultra-ortodoxos são organizados, né? Os racídicos em geral, porque existem ramificações, mas em geral eles têm como cultura, né, uma obediência muito grande ao rabino, ao líder espiritual do grupo. O governo sabe disso, tem estudiosos também de mundo ultra-ortodoxo, tem ortodoxos no governo, eles sabem que a maneira de você fazer chegar as informações na população local é por meio dos rabinos. Você tem os partidos ali, sabe, representados, você tem interlocução direta e parece que eles estão brincando, sabe? Parece que é uma brincadeira o que está acontecendo. Não é possível uma coisa dessas, não é possível que o ministro da Saúde, que pertence a essa população, não consiga fazer com que essa população fique atenta a uma situação de emergência nacional de saúde pública, okay? E como se não fosse suficiente, ele mesmo é responsável a ponto de se contaminar e arriscar contaminar um corpo médico de todos os profissionais de saúde do país, porque indiretamente a gente sabe que o corona contamina, uma pessoa contamina em média 2,4, né? Ou seja, o Littmann contaminando o diretor-geral do Ministério da Saúde, ou um médico com quem ele se encontrou para dar orientações ou para escutar um feedback da situação, né? Essa pessoa pode contaminar outros profissionais de saúde, e aí o cara vai no hospital para tratar de um braço quebrado, okay? E acaba sendo contaminado por corona pelo médico. Uma situação deprimente, uma situação realmente muito complicada, né, que nada justifica que o Littmann continue exercendo o cargo de ministro em nenhuma situação daqui para frente. É de uma responsabilidade tremenda. Enfim, para terminar minha fala aqui, o Marcos falou sobre a contaminação do corona, né, que Israel saiu de 3.000 para 7.000 casos no espaço de mais ou menos 7 dias. Independente se os testes estão sendo feitos, a gente tem noção do número real ou não, né? A gente sabe que poderiam ser feitos mais testes, mas, enfim, Israel não é um dos países mais criticados do mundo para isso, por isso, né? Pelo menos. Mas os países, né, onde a doença se concentra em uma ou outra região, eles têm uma média de contaminação de duplicar a cada 5 dias. Os países onde a doença ela tá espalhada por todo o território nacional, né, como é o caso do Brasil, por exemplo, a média de você dobrar a quantidade de contagiados, ela é a cada 3 dias, né? Israel dobrou depois de 5 dias e meio. Israel é um país onde a contaminação está espalhada, né? A gente sabe que tem uma parte grande ali em Bnei Brak, mas não chega, pelo menos oficialmente falando, não chega a 50%. Pelos números que a gente tem, não chega, está ali entre 13%, né, dos contagiados totais. Então, isso dá para ver que a curva está se achatando de alguma maneira. Pelo menos nas regiões pelo menos nas cidades que não são as maioria ultra-ortodoxa, né, ou que não convivem com essa população que, lamentavelmente, está sendo jogada aos leões pelo poder público e pelos seus próprios representantes, né? E aí, baseado nisso, o Ministério da Inteligência Estratégica divulgou essa semana para o governo internamente, mas alguns jornalistas tiveram acesso, alguns planos de liberação da população da situação de quarentena que a gente está vivendo. Porque até agora o que o governo faz é só fechar cada vez mais e, de repente, o que está acontecendo é que o governo está começando a pensar em como liberar as pessoas, né? Existe um ministério ocupado disso e agora a gente vai ver se esse plano ele vai ser razoável ou não, né? Então, eles propuseram 5 maneiras, né? Eles acham que Israel vai ser o primeiro país do mundo ocidental a liberar as pessoas, porque foi um dos que agiu mais rápido, que está tendo os controles mais draconianos da população, e que, por isso, eles estipulam que depois das festas de Pêssar, que vai ser no dia 19 de abril, mais ou menos, eles vão poder começar a liberar as pessoas, né? Essa liberação ela tem algumas maneiras, eles estudaram algumas maneiras de executá-la, e eles vão sugerir, mas eles vão sentar com o Ministério da Saúde, com o primeiro-ministro, para ver de que maneira eles vão, qual decisão vai ser tomada, né? Ela pode ser gradual, a cada 2 semanas você afrouxa um pouco mais as regras de quarentena. Ela pode ser por turnos, né? É a segunda maneira. A cada semana um grupo de pessoas diferentes, em que se inclui famílias, vai sendo liberado da quarentena. Ela pode ser rotatória, né? A cada 4 dias de trabalho que um grupo da população tem,
esse grupo fica 10 dias em casa, né? Esse é um meio muito complexo que eles estudaram e é um meio que eles dizem que é um meio muito seguro, porque eles dizem que é o seguinte, quando você não faz nada, o contágio de cada pessoa contagiada, ela contagia 2,4 pessoas. Se você faz o fechamento que Israel está fazendo, uma pessoa contagiada, ela contamina 0,3 pessoas. Então, enfim, isso está sendo feito agora para reduzir o contágio ao máximo possível. Nesse modelo de 4 dias de trabalho e 10 em casa, cada pessoa contagiada, ela contagia 0,9 pessoas, que é um meio controlado, né? E aí você vai verificando se o contágio está aumentando muito ou não e vai podendo afrouxar aos poucos. A quarta medida proposta é por idades. As pessoas seriam divididas em 3 grupos etários, que iam ser liberados aos poucos, né? Curiosamente, as crianças não seriam o primeiro grupo. Curiosamente, não, obviamente, as crianças não seriam o primeiro grupo, ainda que elas sejam as menos sintomáticas e as que estão no grupo de menor risco, crianças e adolescentes. Elas não podem ser liberadas sozinhas, não podem ser o primeiro grupo a ser liberado, e os mais velhos e pessoas com risco não seriam liberados a princípio. A liberação por região do país, né, que seriam considerados fatores também como idade, estrutura familiar, conexões sociais, pessoas em risco também, mas você examinaria que países têm menos contágio para ir liberando que países não, que cidades têm menos contágio que povoados para ir liberando esses povoados primeiro. Essas são as 5 primeiras, essas são as 5 recomendações sobre as quais eles falaram. Eles consideram que, independente do que o governo decidir, isso tem que ser feito em 3 etapas, ok? Até o fim de 2020, pelo menos. A primeira etapa, que eles julgam estar próxima até o fim de Pessach, né, até o dia 19 de abril, como eu disse, é que eles dizem que o número de contagiados por dia vai começar a ser menor do que o número de pessoas curadas por dia. Né? Ou seja, o número de pessoas com corona em Israel, atualmente com corona, vai cair dia a dia. Quando a gente chegar nessa situação, eles começam a liberar. A segunda etapa, eles calculam que vai ser nos meses do verão, né? Que vai ter uma diminuição drástica do número de doentes e Israel vai poder voltar à produção normal. Eu acho um pouco fantasiosa essa visão, mas vamos ver. Eles têm alguma razão para acreditar nisso. Eles estudaram isso, eu não. Só baseado na minha leitura leiga do assunto, tô achando que retorno à produção normal não vai acontecer tão cedo. Mas eles acreditam que no verão isso pode acontecer quando a diminuição de doentes for muito drástica. E a terceira etapa, que eles calculam que seja setembro, né, vai ter a segunda onda de contágio, que aí eles esperam que vão ter que fazer um novo fechamento, uma nova restrição, mas que também vai estar próximo da vacina. Né? O que é uma visão que é um pouco complicada, é um pouco perigosa, porque a maioria dos acadêmicos que trabalham com a questão da vacina, eles estipulam um prazo de recorde de 12 meses para conseguir uma vacina, né? Se você conseguir em tempo recorde, você consegue em 12 meses depois do início da intensificação das pesquisas no mundo inteiro, né? E 12 meses a partir de fevereiro, ou seja, só em fevereiro do ano que vem a gente teria essa vacina, e é quando eles começaram a falar sobre isso. Eles falam que mais já estavam pensando em 18 meses, como um tempo mínimo, né? E 18 meses seria no outro setembro, seria em setembro de 2021, para você alcançar a vacina. Enfim, então é um projeto muito ousado, muito desafiador da ordem, mas enfim, com os quais os acadêmicos não sei se iam concordar muito não. Se você consulta agora o Ministério da Saúde, eu não sei se os técnicos vão estar totalmente de acordo em correr esse risco, em apostar em setembro a gente vai estar próximo a que chegue a vacina. E já que a gente tocou na vacina, agora realmente para terminar, algumas pessoas me procuraram essa semana, né? 2 pessoas vieram falar comigo, porque parece que está saindo uma notícia nas redes sociais no Brasil, principalmente baseada numa reportagem que a Record fez, que já tem um tempo, eu vi essa matéria da Record já tem um tempo, mostrando que Israel está desenvolvendo a vacina que pode começar a ser usada em maio. Então, qual é a chance disso acontecer? Olha, a gente sabe que Israel é um dos países que está investigando a vacina, que está tentando produzir uma vacina, como a China, como a Alemanha, como o Canadá, como os Estados Unidos, são países que estão à frente, né? Saíram da dianteira nessas pesquisas, mas tudo que eu li até agora sobre isso, e foi de profissionais da área de saúde mesmo, de bioquímica e tudo mais, disseram que é impossível você produzir uma vacina em menos de 12 meses pela quantidade de testes em diferentes populações que você tem que fazer, pela regulamentação ainda que a OMS tenha afrouxado as regras. É muito difícil você conseguir regular uma vacina para ser usada, porque a vacina tem que ter um grau de risco muito pequeno. Né? Você vacinaria seus filhos se soubesse que eles têm 5% de chances de morrer por causa dessa vacina? Em geral, essas chances são de 1 para 500 mil, 1 para 1 milhão, né? De acontecer uma coisa grave com uma pessoa por causa da vacina, uma reação alérgica, enfim, uma reação. Então, as vacinas elas precisam ser muito, muito, muito bem trabalhadas. Elas são, ainda que a gente esteja numa situação de pandemia, a gente não quer perder mais vidas do que
do que o coronavírus faz com que o mundo perca, né? Então, não tem chance de uma vacina sair em maio, né? Eu tô aqui, boto a cara a tapa totalmente, desafio realmente essas reportagens, mesmo sem ser um profissional, porque foi o que todos os profissionais que eu li disseram, menos uma reportagem da Rede Record do Brasil, que eu não encontrei eco em nenhum meio de comunicação israelense. Então, eu não acreditaria nisso de jeito nenhum e recomendo que vocês não acreditem, porque maio está muito próximo e isso me parece muito mais propaganda do que jornalismo. Bom, você tocou aí em tanto assunto que eu não sei nem por onde começar, cara, mas tudo bem. Eu acho que é muito essa questão da população ultra-ortodoxa, né? Eu acho que é uma coisa muito preocupante, mas eu acho que a gente também tem que pensar algumas coisas sobre isso, né? Sobre toda a relação que o Estado tem com essas populações. E aí dá até para a gente expandir, né? Não deixar só no caso. Você também tocou nesse assunto. Não deixar só na questão dos ultra-ortodoxos, mas das populações árabes, das populações beduínas, das populações drusas. Todas essas populações do país que, de uma certa forma, são deixadas de lado, que não é, o discurso não é para eles, né? As políticas não são para eles. E é importante a gente pensar, no caso dos ultra-ortodoxos, que negam, né, o direito à existência do Estado, e aí eu estou dando uma generalizada, né? Os setores mais radicais dos ultra-ortodoxos, que não são sionistas, que não veem no Estado de Israel como um Estado legítimo, a relação que o Estado tem que passar a ter com essas populações. E essas populações têm que ter com o Estado também. Porque agora chegou, não é só uma questão de liberdades e direitos individuais, por exemplo, o Estado fechar determinadas ruas na cidade, ou fechar o bairro de a cidade de Bnei Brak, né? Que ninguém pode entrar de carro dentro da comunidade, da cidade, porque está tudo fechado no Shabat. Então, assim, para além disso, né, a gente chegou numa questão aí de saúde pública, porque eles podem ser, da mesma forma que o corona se espalhou na Coreia a partir de um grupamento religioso cristão, essas reuniões, elas são muito propícias, né, a espalhar vírus, né, como festas, e teve muitos casos também que foram pessoas que foram a festas de Purim, que foi há 2 semanas atrás, e foram infectadas nessas festas. Enfim, é uma questão de eles não estão sozinhos aqui dentro, em Estado, não é uma questão tão importante, eles não estão sozinhos aqui, e eles não podem colocar em risco a vida de milhões de pessoas. Como o Estado tem que lidar com isso? O Estado tem que lidar com isso de forma séria, né? E não foi isso que a gente viu nesse último período, e o resultado de Bnei Brak e das outras cidades de população majoritariamente ultra-religiosa, o cenário é o mesmo, né? Em Jerusalém também, o número de doentes em Jerusalém subiu absurdamente. A grande maioria dos bairros de populações ultra-religiosas. Bnei Brak é a cidade mais populosa do país. Tem famílias que moram num apartamento de 2 quartos e sala com 9 crianças. Enfim, é muito difícil. A situação lá, ela realmente tem um quê, né, muito mais forte, né? É preocupante, é realmente preocupante o que pode acontecer em Bnei Brak, é meio assustador. Mas vamos torcer para que pelo menos esse fechamento, né, da cidade tenha algum efeito, e que a população também entenda, né, a gravidade da situação e de alguma forma coopere com as autoridades, com quem tentar entrar em Bnei Brak, o que o governo for fazer. Agora, sobre o Litzman, não dá mais, né? Ele tem que cair, tem que sair fora. Desde que a crise do corona começou, ele quase não aparece na televisão, ele não fala. Ele é um ministro fantoche, né? Tem até um quadro do Eretz Nehederet, né, que é um programa de comédia aqui em Israel, que eles fazem uma imitação do Litzman, e ninguém entende o que o cara fala, porque realmente ninguém entende o que o Litzman fala, porque ele fala como se ele estivesse rezando o tempo todo ali, ninguém consegue entender. E ele não tem nenhuma experiência na área de saúde, né? Enfim, é aquela questão toda de você distribui cargos por questões políticas, né, para segurar a coalizão, segurar o governo, ao invés de botar pessoas que têm conhecimento do que ele está fazendo ali. O Litzman é um exemplo claro disso. Eu falei isso no último e no penúltimo podcast que eu gravei com o Nelson, inclusive. O Litzman foi à televisão para falar, numa das vezes que o Netanyahu foi à televisão falar, o Litzman também foi, e ele, durante 3 minutos, ele falou sobre uma história bíblica,
vamos botar a bolinha para baixo, o ministro da Saúde não pode fazer isso, e agora ele demonstrou aí total irresponsabilidade como ministro, né? Quebrando as próprias regras do governo. E toda essa questão que eu falei agora sobre a relação do governo com essas populações, a gente também tem que falar do que tem acontecido. Eu falei dos asilos, né, no início, tem dois casos centrais aí de casas de idosos aqui em Israel, uma em Jerusalém, chamada Migdal Nofim, que já foram 4 idosos que morreram por corona nesse asilo, e uma em Beersheba, chamada Ma'ashan. São 3 idosos mortos e 10 doentes, e tem outros 8 que estão saudáveis lá, que não apresentaram nenhum sintoma. Não é que não estejam com vírus, eles ainda não apresentaram nenhum sintoma, não se sabe. Por quê? Porque o governo se recusa a fazer testes neles, os testes não são feitos, as famílias estão desesperadas, porque as famílias também não podem entrar para prestar alguma ajuda, para levar comida, os idosos estão isolados, cada um no seu quarto. Há várias pessoas, cuidadores, né, pessoas que trabalham nos asilos, que também foram infectadas, não estão indo trabalhar, mas enfim, toda a região, né, toda a casa ela corre risco e não tem tido aí uma postura muito firme do governo. A gente vê também um pouco de como tem se fala muito, né, sobre aqui em Israel tá tudo muito bem, tipo, né, a figura de uma forma geral, né, o quadro de uma forma geral, um quadro positivo, mas a gente tem realmente uma crise, né, no sistema de saúde. Já tem muito médico falando que já está faltando equipamento, está faltando material. A gente sabe que hoje em Israel só tem disponíveis cerca de entre 1.800 e 1.900 respiradores, ou seja, esse é o maior medo, né, que a gente chega ao caso de ter 2.000 pessoas que necessitam estar entubadas, né, com ventilação, e o Estado não seja capaz de fornecer esse equipamento. Médicos reclamam de falta de equipamento básico, de proteção, de luva, de avental. Testes agora estão tentando resolver se sim ou se não, se tem ou se não tem. E, obviamente, espaço, cama em hospital, leito, né, enfim, eu acho que não é uma crise, eu acho não, tenho certeza, né? Não é uma crise que acontece só em Israel. Eu acho que essa tem que ser também uma das saídas, né? Além de tudo que o João comentou, da toda a estratégia que a gente vem fazer, que o governo, não que o governo, mas que especialistas pensaram para a saída do corona, a gente também tem que pensar o que vai ser do mundo daqui para frente, no pós-corona. Porque a gente viu que o mundo, quase nenhum país do mundo, pelo menos assim, a gente pode falar do Ocidente, né? Nem do Ocidente, do Oriente Médio para o Ocidente. Nenhum país está pronto para enfrentar uma crise como essa. Nem perto. Eu sei que algum ouvinte talvez possa falar: mas uma pandemia acontece de 100 em 100 anos, o governo não tem que ter uma política voltada para a pandemia como se ela acontecesse todo ano. É um argumento que a gente até discute, o mesmo se fala quando morrem, quando teve esse ano aqui em Israel uma tempestade, em 2, 3 dias, Tel Aviv, cidades no norte também, na Haria, ficaram debaixo d'água, e essa crítica sempre vem, a prefeitura fala: olha só, eu tenho como tratar até, eu não vou jogar aqui um número, porque eu não tenho noção do que eu estou falando, mas eu tenho como tratar até 20 mililitros de água por dia. Se chegar a 50, é uma tempestade e eu não estou pronto para isso, mas eu não tenho que estar pronto para isso, porque isso acontece uma vez a cada 10 anos. E a mesma coisa podem falar da pandemia. A cada 100 anos tem uma pandemia, a gente não tem que estar especificamente preparado para isso, mas o problema é que a gente não está nem preparado para perto disso, né? Não estou falando nem para uma pandemia, para um caso de um país. Se a gente hoje tivesse uma guerra séria em Israel, com muitos feridos, o sistema de saúde ia mostrar mais uma vez a sua cara, que é essa cara, é uma cara de crise, é uma cara de que falta investimento. A gente precisa mudar a forma de encarar a saúde. Saúde é direito, saúde não é serviço. E mesmo aqui em Israel, que sem dúvida nenhuma o sistema público é melhor do que o do Brasil, ele ainda deixa muito, muito, muito a desejar. E a gente tem que, por saúde ser um direito, né? É o que garante a nossa vida, pode vir a garantir a nossa vida, né? Um sistema de saúde efetivo, funcionando, a gente tem que exigir mais. E eu acho que essa é uma das questões que a gente tem que ver saindo aí da crise do corona. João, tem alguma coisa a acrescentar sobre esse tema, ou a gente pode falar agora do pacote de economia que o Netanyahu apresentou? Não, eu quero só dar uma opinião um contraditório.
Eu não acho o sistema de saúde israelense muito ruim, não. Eu acho ele um sistema de saúde bastante razoável, mas eu acho que ele está sendo sucateado já há alguns anos e ele não é levado a sério pelo próprio governo. Parte da crise que a gente está sofrendo, da insuficiência de situações de emergência agora, elas existem desde antes do Netanyahu assumir o poder em 2009. Né? O Olmert já tinha feito uma reunião, existia um relatório, mostrava algumas saídas para essa situação, e durante esse tempo todo que o ministério ficou nas mãos do Partido Judaísmo da Torá, a saúde não foi levada a sério. A gente está vendo no nosso dia a dia o sucateamento, a gente internado em corredor de hospital e tal. Então, obviamente, o Brasil não tem que ser referência, embora o modelo do Brasil ele é um modelo interessante do SUS, elogiado mundialmente pela OMS também. Na verdade, o orçamento destinado à saúde, né? Enfim, eu não vou falar sobre a gestão da saúde no Brasil, nem antes nem hoje, mas o orçamento destinado à saúde para o Ministério da Saúde em Israel, ele é baixo e ele é claramente mal gerido, porque o gestor é um cara que não tem a menor noção sobre isso, apesar de estar há muitos anos no Ministério, né? A gente está vendo agora numa crise explodindo e o cara não respeita a própria determinação que ele dá. Então, essa é uma piada de muito mau gosto, sabe? É como se, numa situação de guerra, o Ministério da Segurança Interior esteja mandando os cidadãos entrarem em bunkers, enquanto ele está no meio da sirene indo para a praia, entendeu? Ou, sei lá, indo no restaurante sem se mexer, sabe? É uma coisa inacreditável, né? Então, eu acho que o sistema de saúde, tudo que se construiu até agora é o que mantém com que a saúde de Israel seja razoável, mas ele está em período de sucateamento constante, na verdade, e a tendência, a gente vai falar isso no próximo bloco, até agora, era que o Litzman continuasse como ministro, o que talvez esse contágio dele, da maneira como foi, mude. Eu espero que alguém tenha alguma razoabilidade ali para alterar essa situação. Deixa eu só fazer então também uma tréplica. Eu não acho que o sistema de saúde de Israel seja ruim. Eu acho razoável, eu acho que você coloca como ele razoável, é uma boa definição, tá? Mas para casos simples, né? Quando você tem que ir ao médico, você tem que... As coisas pequenas, elas realmente têm um funcionamento muito maior. Sem sombra de dúvida, não tem como colocar isso. Mas quando você começa a entrar numa questão mais complicada, né? Operações, cirurgias, médicos mais especializados. Por exemplo, eu tive que levar o meu filho num oftalmologista. O meu filho tem 8 meses de idade. Para levá-lo, eu tive que esperar 3 meses e meio na fila para levá-lo. A gente marcou o médico, ele tinha 5 meses. Há 2 semanas atrás, a gente levou o menino no médico, entendeu? Ou seja, pode ser que, caso ele tivesse algum problema, esse problema se desenvolvesse nesse período e nesses 3 meses aí, alguma coisa tivesse acontecido. Enfim, há problemas, né? Assim, muitos problemas. Algumas especializações, elas estão em carência total. Eu também demorei 4 meses para marcar um gastro há alguns anos, né? 4 meses para ser um problema de estômago, você esperar 4 meses para ser atendido por um profissional. Imagina se você tem por sorte não era o meu caso, mas imagina se você está desenvolvendo um tumor ali, entendeu? Você precisa de alguém que vai te encaminhar ao exame correto. Enfim, outros casos a gente tem relatos mais satisfatórios, né? Eu tenho um amigo que teve câncer e falou que o tratamento foi muito rápido, muito bem feito, está curado, né? Enfim, então conheço mais de uma pessoa nessa situação. Então, enfim, é um sistema de saúde que ele é razoável, ele tem coisas muito boas, ele tem problemas. Numa crise dessa, a gente está vendo que os problemas, para conter crises grandes, eles são bastante grandes e eles botam a população em risco. Sim. E essa coisa que você falou, toda essa razoabilidade, né? Por que não é melhor? É justamente isso que você falou. São anos de descaso, anos de pouco investimento. Só uma correção, o Litzman, ele durante um período muito grande, ele não era o ministro da saúde, ele era o vice-ministro. O ministro era o Netanyahu. Bom, então vamos para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar do projeto que o Netanyahu apresentou essa semana para lidar com a crise do corona. Ainda é sobre o corona, mas agora é sobre economia. O Netanyahu, na segunda-feira, apresentou na televisão o plano do governo para a crise, né? Para crise durante e pós-corona. Foi apresentado, na verdade, quem apresentou o projeto foi o ministro das Finanças, Moshe Kahlon, que está deixando a política. O depoimento dele, né? A fala dele foi muito emotiva, ele se mostrou muito emocionado, porque ele anunciou que com a formação do novo governo ele já
ele sairia da vida política. E vamos lá, aos números, né? Vão ser destinados aí à economia israelense cerca de 80 bilhões de shekels, que em 3 ou 4 meses, a ideia é dividir durante 3 ou 4 meses esse período, é cerca de 6% do PIB de Israel. Em reais, dá cerca de 115 bilhões de reais que o governo vai estar injetando na economia. Bom, 10 bilhões de shekels, agora eu voltei para shekels, vão ser gastos com saúde, né, para gastos extras aí da saúde durante esse período. 20 bilhões para seguro-desemprego de trabalhadores assalariados que ou perderam o emprego ou foram colocados em férias sem remuneração, e também trabalhadores autônomos. 32 bilhões de shekels para pequenos e médios negócios, e depois 8 bilhões para impulsionar a economia, né, depois da crise, com projetos para, enfim, fomentar o desenvolvimento. E na semana retrasada, há 3 semanas atrás, o governo já havia liberado um pacote de 10 bilhões de shekels em empréstimo para pequenos e médios negócios, com juros especiais, formas de pagamento especiais. Esse foi o pacotão do Netanyahu na segunda-feira, que somando aí dá 80 bilhões para investir na economia. E ontem ele anunciou que o governo daria também uma mesada de 500 shekels para por criança, para cada família, até o 4º filho, né? Ou seja, uma família com 2 crianças vai receber 1.000 shekels, uma família com 4 crianças vai receber 4.000, uma família com 9 crianças vai receber 2.000, desculpa, e uma família com 9 crianças também recebe 2.000 shekels, independente se a família tem uma condição financeira boa ou ruim, se são ricos ou pobres. Todas as famílias de Israel vão receber esse presente aí do Netanyahu, e também os idosos vão estar recebendo aí 500 shekels nesse mês aí de abril. O Netanyahu disse que é para ajudar na festa de Pessah, mas ele está distribuiu um show do milhão aí para a galera. Enfim, essas foram as medidas aí que a gente ouviu essa semana que o governo vai estar apresentando no próximo período, cara. O que você tem para acrescentar? Pouca coisa, vamos fazer esse bloco curto. Primeiro, eu acho que numa situação dessa é um consenso global, eu diria que entre todas as pessoas que têm cérebro, né, que o Estado precisa ajudar as pessoas mais vulneráveis de qualquer maneira a sobreviver, a não passar por situação de fome nem de falta de utensílios básicos para a sobrevivência, né? E os governos mais liberais do mundo, pelo menos a grande maioria deles, entenderam essa necessidade, né? O que eu vou citar agora, na verdade, é sobre um aspecto, né, que é o quanto Israel atende a população, né? Que é uma pesquisa feita pelo Bitur Leumi, que é uma espécie de INSS israelense, né, Seguridade Social do país, que mostra que Israel, entre 10 países da OCDE que divulgaram esses números, né? Israel está em 8º lugar, né? Que é quanto o país ajuda, quanto do orçamento destinado para a economia vai para as populações com mais necessidade, né? Por exemplo, o Israel participa com 16% do orçamento destinado para salvar, para cuidar dessa crise econômica que é resultado da corona, né? Israel chegou a 24% de desempregados essa semana, então esses são os principais pontos. Israel ajuda com 16% desse orçamento de emergência, né? Ou seja, o governo destinou um orçamento que você falou, 80 bilhões, né? Para cuidar da corona, dos quais 16% desse dinheiro vão para cuidar de famílias com necessidades, enfim, uma situação mais complicada, vamos dizer assim. A média da OCDE é de 20%, ou seja, está abaixo da média, né? O país que mais dedica esses esforços é a França, que dá 31,2% desse orçamento para ajudar essas pessoas. A Bélgica é o segundo, com 28,9%, a Finlândia tem 28,7%, e a Itália, que está com a economia bastante combalida, 27,9%. Israel só está à frente dos países que divulgaram esses números, da Turquia, que dá 12,5%, e do México, que dá 7,5%. Na França, o seguro-desemprego paga 100% do salário das pessoas diante da demissão, né? Eu não sei se na França existe esse negócio de férias não remuneradas, né? Na Bélgica, você não precisa
provar tempo de trabalho que você teve para receber o seguro-desemprego. Na Suíça, as pessoas que tiveram que reduzir as horas de trabalho, elas vão receber até 80% do valor que elas recebiam anteriormente. Na Itália, qualquer pessoa que vive numa região afetada gravemente pelo coronavírus, vai receber uma ajuda do governo de 500 euros. E os Estados Unidos, né, a fonte do liberalismo mundial, né, o presidente mais liberal, enfim, que mais impulsiona a economia liberal no mundo, talvez hoje em dia, para todos os trabalhadores que recebem menos de até 75 mil dólares por ano, né, eles vão receber um incentivo de 1.200 dólares por criança. Né? Então, enfim, Israel está fazendo seu esforço, não é zero o que o governo faz, mas o que a gente percebe é que esse pacote divulgado pelo Netanyahu, ele não ajuda tanto os vulneráveis como em outros países do mundo, né? Percentualmente e na prática também, né? Numericamente falando. Acho que o governo está apostando que a situação ela vai durar pouco, então a ajuda, esse socorro ele não vai precisar ser a longo prazo. Espero que o governo tenha razão nisso, porque a quantidade de dinheiro para muitas famílias vai ser insuficiente. Só uma crítica que eu ouvi é que, por exemplo, nessa caso desse bônus aí de 500 shekel por criança, né, que o Netanyahu decidiu ontem, tem uma coisa muito correta aí, né? Você tem famílias, por exemplo, que uma pessoa da família está sem trabalhar, tem outras famílias que estão 2 pessoas sem trabalhar, que não tem renda nenhuma durante esse período, e você tem outras famílias em que as pessoas estão sim trabalhando de casa, mantendo seu salário, mantém a sua renda, e no caso, vamos supor, 2 famílias, tá? Uma que as 2 pessoas ainda continuam trabalhando, e na outra em que as 2 não estão trabalhando. Cada família dessa tem 3 filhos. As 2 famílias vão receber 1.500 shekel, entendeu? Eu não acho correto, não é democrático, né? A democracia não é você justamente dar os 2 igual, não, é você comparar a situação dos 2 e buscar diferenciar quem precisa mais. Bom, vamos lá então, nosso terceiro bloco, onde a gente vai estar falando da formação do governo israelense. Já era para ter acontecido, não aconteceu, a gente já está na sexta-feira, depois que eles começaram a anunciar sobre a formação do governo há mais de uma semana. É real, né? A gente já comentou isso. O Kahol Lavan, o Partido Azul e Branco, ele se desfez. O Benny Gantz entrou para o governo de coalizão, né? Está em negociações com o Likud e o bloco da direita para formar um governo. E a movimentação que a gente tem nessa semana aí, de algumas crises, né, entre os dois lados. Até agora, inicialmente falava-se que o governo poderia ser fechado, aprovado ainda essa semana. A gente está na sexta-feira e nada aconteceu. E o que a gente tem agora é simplesmente a divisão, né, de cargos. O Netanyahu seria primeiro-ministro durante 1 ano e meio, depois entraria o Benny Gantz. O acordo deles é tão minucioso que eles falam que até o Netanyahu vai ser montada uma segunda... O Benny Gantz, na verdade, ele seria um primeiro-ministro adjunto, vamos dizer assim. Ele também teria grandes poderes, o Bibi não seria o único a decidir e a levar o país. Eles estão fazendo divisão também de alguns poderes, como poder de direito a veto em algumas discussões, quem vai estar no gabinete de segurança, quem não vai estar. E também foi dito, inclusive, que seria não construída, né, mas seria montada uma nova casa de primeiro-ministro, ou seja, Israel teria 2 casas de primeiro-ministro durante o próximo período, uma que seria para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que continuará morando, ao que tudo indica, na casa oficial, e a outra para o Benny Gantz, que moraria durante os 3 anos que o governo está aparentemente programado, viveria nessa casa. E alguns cargos já foram distribuídos. A gente tem aí inicialmente o Benny Gantz, né, no período em que ele não for o primeiro-ministro, ele vai ser o ministro da Segurança. O Ministério do Exterior, que a princípio seria do Kahol Lavan, na verdade agora se fala que vai ficar com o Likud, e quem vai ser o ministro do Exterior é o Yuli Edelstein, que era o presidente do parlamento e foi a pessoa que fechou o parlamento porque ele não queria aceitar as ordens do Supremo Tribunal de Justiça. A Miri Regev, que era ministra da Cultura, agora ela passa a ser ministra do Interior. O Gabi Ashkenazi, que é do Kahol Lavan,
e que seria também, ele era cotado para ser o ministro da Segurança, ele vai ser o ministro da Educação e depois, quando o Benny Gantz passar a ser primeiro-ministro, ele passa a ser o ministro da Segurança, o Ministério da Justiça também ficaria na mão do Kahol Lavano, que é uma derrota para o Likud. Enfim, a gente tem essas movimentações. E o Ministério da Saúde, né, que aparentemente, a princípio, até agora, ele fica na mão aí do Litzman. E mais ou menos essas são as informações que a gente tem aí sobre a formação do governo. Todo dia muda um pouco, eles trocam um cargo aqui, um cargo ali, mas até agora o governo não tem nada formado. A gente sabe que discussões ideológicas, né, não são muitas entre os dois grupos, eles são muito parecidos, porém hoje o que está segurando um pouco a formação do governo é a discussão sobre a anexação, principalmente do Vale do Jordão, que foi, vamos dizer assim, autorizado, né? Eu estou fazendo aqui o sinal de aspas, né? Autorizado pelo Donald Trump no seu acordo, na sua proposta de acordo com os palestinos, e foi tocado também, foi defendido tanto pelo Bibi quanto pelo Benny Gantz nas últimas eleições. Mas esse é o quadro. A gente tem aí divisões de cadeiras, todos tentando atuar, né, defender o seu grupo, né? O Partido Trabalhista, o Avodá, possivelmente vai entrar na coalizão também. Pode ser que o outro partido, o Iemina, ele não participe por conta de cargos, né? Não está sobrando muito cargo nem para o Bennett nem para a Shaked, e eles não têm força para pedir cargo. E vamos ver o que a semana que vai entrar aí amanhã à noite tem a nos dizer, apesar de ser peça. E aí, cara, o que você acrescenta? Olha, é o seguinte, é engraçado, né, que o acordo foi anunciado pelo Gantz e pelo Bibi através da nomeação do Gantz para presidente da Knesset, mas o acordo não está feito, né? Tá um monte de problema entre eles. Um lado ameaça explodir na história, não sei como é que fala, eles usam esse termo em hebraico, explodir as negociações, né? Implodir talvez, né? Cada hora parece que eles estão fazendo chantagem um com o outro. Os principais pontos, como você colocou, são a questão da anexação do Vale do Jordão, né? Segundo a jornalista Daphne Ariel, que é uma excelente jornalista política e que também sempre divulga para a gente os bastidores que acabam se confirmando depois, né? Ela também previu a implosão do Azul e Branco, por exemplo. Ela disse que a diferença é que os Estados Unidos eles têm medo de se eles não o governo, né, o Likud tem medo de se eles não anexam o Vale do Jordão, o governo Trump vai ficar insatisfeito. E o Gantz tem medo de que se eles anexam, eles prejudicam as relações de paz com a Jordânia, né? Enfim, esse é um dos pontos. Outro ponto é o Ministério da Justiça, que eles não entram em acordo sobre que nome tem que estar lá. Mas o engraçado é que toda essa negociação sobre a coalizão, né, que nenhum deles está falando sobre corona, né? Não estão falando sobre o resgate à economia israelense, que já está sofrendo um baque por causa do corona. Enfim, nenhum deles está falando sobre isso. Então, as coisas mais importantes do país, parece que tem consenso, mas espera, se tem sem consenso, qual é esse consenso, né? A gente está vendo que o Azul e Branco vai receber uma quantidade de ministérios muito grande. Enfim, e a promessa de que o Gantz daqui a 1 ano e meio vai ser primeiro-ministro, é o que se desenha. Eu acho que tem gente que acredita no Netanyahu, tem gente que acredita no Papai Noel e em Coelhinho da Páscoa também. Eu acho que essa não acreditar que o Netanyahu vai passar o bastão daqui a 1 ano e meio é muita ingenuidade. Eu acho que o Netanyahu ele não sai do poder, ele não deixa o cargo de primeiro-ministro sem ser derrotado em umas eleições, e derrotado totalmente. A gente viu que ele levou o país para 3 eleições para não deixar esse cargo, ainda que o Likud pudesse estar no controle. Então, enfim, agora tem que esperar para ver. Agora, algumas coisas chamam a atenção nessa negociação, e a gente tem que falar, eu queria falar sobre 2 partidos especificamente, né, que os passos que eles estão dando são reflexo da crise política total, né, ideológica de Israel e não só da esquerda, né? Mas um deles é da esquerda. O líder do Partido Trabalhista, o Amir Peretz, ele, ao que tudo indica, ele vai entrar para a coalizão. Ele e o Itzik Shmuli, que é o número 2 do partido. O Itzik Shmuli é um cara jovem, um dos líderes das manifestações por justiça social em Israel em 2011, né?
O Shmuley era um cara que estava batendo o pé muito forte, querendo ser de oposição, não entrava no governo Netanyahu de jeito nenhum. E de repente agora os dois decidiram entrar. O Partido Trabalhista tem 3 cadeiras na Knesset hoje em dia. Um partido que já teve 54 cadeiras na Knesset, hoje em dia tem 3 cadeiras. E eles enfim, a terceira do partido, a Merav Michaeli, ela se recusa a entrar no governo, ela quer continuar no partido, mas ser da oposição se eles entrarem. Provavelmente os dois receberiam ministérios. O Shmuley seria o ministro do Bem-Estar Social e o Amir Peretz seria o ministro da Economia, o que não é o equivalente ao Ministério da Economia no Brasil, é o equivalente ao que era o Ministério anterior da Indústria e Comércio, que hoje em dia juntou com o Ministério da Fazenda e virou Super Ministério da Economia, mas é mais ou menos a Indústria e Comércio, e eles estão cogitando entrar no governo, né? É compreensível que eles queiram entrar no governo. O partido chegou a miseráveis 3 cadeiras, né? E eles pessoalmente estão vendo alguma chance de se reerguer. O Amir Peretz, principalmente, que é um cara que acabou para a política, né? Ele se elegeu no início por causa do trabalho que ele tinha feito como presidente da Estadrut, né? Que é a maior central sindical do país. Depois se renovou com um pouco menos de força, mas ainda assim uma pessoa popular, porque quando ele foi ministro da Defesa durante o governo Olmert, ele que elaborou o Kippat Barzel, que é o domo de ferro, né? Que é o equipamento israelense que destrói foguetes disparados de Gaza e do Líbano, que protege a população civil. Então ele tem alguma popularidade por causa disso, mas que claramente já não se traduz mais em votos. E ele está desesperado para entrar no governo, porque ele precisa fazer alguma coisa para que ele possa concorrer a outras eleições no futuro. Então ele colocou como condição, pelo menos é o que a gente saiba, né, o que foi pré-anunciado, ele colocou como condição que o governo tenha um compromisso com o social que liberem as obras públicas para acontecer no sábado, né? E que, entre outras coisas, que a educação na primeira infância seja estendida para crianças com menos de 3 anos, que hoje em dia em Israel você só tem educação pública para crianças a partir de 3 anos, e as creches particulares em Israel, elas são caríssimas, né? Na ordem dos R$3.500 em média, se você pegar, obviamente que varia de cidade para cidade, mas essa é a média, né, nacional, que é um gasto muito grande para os pais. Eu, por exemplo, tenho um filho de 2 anos, com quase 3, e uma filha de 10 meses. Se eu não tivesse nessa situação de corona, eu teria que estar botando os dois numa creche privada e estaria gastando por mês mais ou menos R$7.000, vamos dizer assim, R$8.000, né? Porque agora eu já não sei mais como é que está a avaliação do real. 7.000 shekel, né? Que é um valor muito alto. Então eu acho que a tentativa do Amir Peretz é fazer um trabalho razoável para ele poder vender depois com o seu feito, para que ele sobreviva politicamente no futuro. Mas ele fazendo isso, ele está condenando o partido à morte. E aí, porque o partido agora tem uma mínima chance de se reafirmar como oposição, né? O seu papel histórico como oposição ao Likud, uma vez que o Benny Gantz, que era o principal nome que roubou os eleitores do Partido Trabalhista, entrou para o governo e cometeu outro suicídio político. O Partido Trabalhista podia fazer o seguinte agora: ok, vamos sentar, vamos aqui limpar a mesa, vamos aqui convocar a base e vamos preparar um programa agora para a gente apresentar, eleger uma nova liderança. Claramente o Amir Peretz não representa a liderança que a gente precisa, afinar discurso com proposta e ver se a gente consegue ressurgir. Mas o que eles fazem? Eles entram para o governo, eles abrem mão de ser alternativa, né? E ninguém vai votar. Eles podem até melhorar e crescer um pouco nas próximas eleições, mas eles não vão voltar a ser alternativa ao poder nunca, enquanto eles se vendam desse jeito, ou enquanto eles abandonem questões primordiais, né? A coisa é deprimente. E o Meretz, que é outro partido de esquerda, hoje eu vi um comentário da Tamar Zandberg, que é a número 2 do partido, que chegou a ser líder do partido, criticando o Gantz, dizendo que ele pode abrir mão de tudo, né, para entrar no governo, só não pode abrir mão da questão da anexação do Vale do Jordão. E eu olho isso pensando o seguinte: o Meretz está há mais de um ano, dizendo que vai sentar na coalizão do Gantz. Votem na gente que a gente vai sentar com o Gantz e vai tirar o Netanyahu do poder. Eles fizeram isso no escuro, quando eles nem sabiam quais eram as propostas do Gantz. Quando eles souberam, eles continuaram admitindo essa posição, mesmo vendo que ele não é de esquerda, ele não tinha nada, né? E mesmo depois que ele anunciou que ele era a favor da anexação do Vale do Jordão, o Meretz continua reafirmando que ia sentar com o Gantz no governo. Se você é um partido que é tão forte na sua ideologia, essa oposição à ocupação, à anexação de territórios que podem ser do futuro Estado palestino, né, você tem que virar e falar assim: desse jeito a gente não vai sentar com ele, né? Enfim, o partido então faz um discurso ridículo, né,
para depois criticar o mesmo cara que está falando exatamente o que ele já falava antes, né? Então, enfim, vai ficar o Partido Trabalhista provavelmente vai desaparecer no governo e o Meretz vai desaparecer na oposição, se os dois continuarem com esses discursos. E outro partido que entrou em crise agora foi o partido mais leal ao Likud, né, que é o partido Yamina, que na verdade não é um partido, é uma lista de 3 partidos, basicamente, que representam a população ortodoxa moderna, sionista religiosa, né, que é uma população que nos últimos 30 anos, um pouco mais, se afinou mais com a direita, embora eles já tenham participado de governos de esquerda, principalmente por causa da questão que tem a ver com a ocupação dos territórios. Eles acreditam que isso tem que ser anexado por Israel, né, que é parte da terra de Israel bíblica, e que o sionismo, né, o nacionalismo judeu desse grupo, pelo menos para a grande maioria dos participantes desse grupo, prevê que é necessária a anexação desses territórios para que o Estado de Israel tenha legitimidade também bíblica, né, inclusive de uma perspectiva messiânica. Esse partido, eles levaram pancada do Likud durante a campanha, porque o Likud tentou atrair os eleitores desses partidos para poder fazer uma base maior. Eles não responderam às críticas ao Likud, eles não ameaçaram em nenhum momento romper com o Netanyahu, né? Eles afirmaram: a gente vai estar com o Likud, a gente vai estar com o governo, apesar do que a gente está vendo que eles estão fazendo com a gente vai estar com eles. E aí, de repente, o Likud faz o acordo com o Benny Gantz, dá uma cabeçada de ministérios pro Azul e Branco, vai ter que restringir os ministérios da própria base, né? E o Netanyahu ele tem que dar ministérios para o Shas, para os 10 da Torá, para um monte de membros do Likud, e também tem que dar para o Yamina. E agora o Azul e Branco está querendo o Ministério da Educação. E para o Yamina, esse ministério é muito importante. Eles estão fazendo mudanças ali muito significativas no currículo escolar, que atende à sua ideologia, né, que inclusive com denúncias de coerção religiosa nas escolas públicas seculares em Israel, que Israel tem escolas públicas religiosas e seculares. Enfim, e esse ministério é muito caro para eles, e agora o Netanyahu está ameaçando tirar esse ministério deles. Eles tinham mais ministérios antes disso. Eles tinham o Ministério da Justiça também, há um tempo atrás. Eles tinham o Ministério dos Transportes, e eles estão agora correndo risco de receber um ministério só que nem interessa tanto assim a eles. E se isso não é uma crise para a direita israelense, eu não sei o que é, porque o partido mais fiel ao Netanyahu desde sempre, nos últimos anos, que fechou com eles até o final, que poderia ter negociado com o Azul e Branco uma entrada num governo, agora está sendo jogado para escanteio e estão ameaçando romper com a base, né? E é um outro partido que também chegou a míseras 6 cadeiras. Vale lembrar que em 2015 eles eram, se não me engano, em 2013 eles tinham 12 cadeiras, né? Em 2015 eles reduziram para 8, também por causa do voto útil. Agora eles chegaram a 6 cadeiras, juntando várias forças diferentes, e agora eles estão sendo jogados para escanteio por terem sido leais ao Netanyahu e ao Likud. E isso, enfim, eu acho que também vale para eles repensar a sua posição. Vale a pena repensar essa união com o Likud e essa própria identificação com a direita sionista em Israel, porque ser de direita não tem a ver só com conflito, né? Envolve uma série de fatores, e é uma coisa que tem que ser repensada. Os partidos estão em clara crise, e eu acho que eles não entenderam isso ainda. E o novo governo vai estampar essa crise na cara de todo mundo, né? Vamos ver se alguns vão relutar em entender até o fim e vão continuar seguindo, caminhando ao penhasco para se jogar de lá, ou vamos ver se alguns deles vão entender e vão resistir a essa tendência deles de se matarem politicamente. Só é isso, não tem muito a acrescentar não, só que me assusta ver ainda o Yuli Edelstein, né, como é que chama? Enfrentou o Supremo Tribunal e disse que não acataria a decisão do Supremo, se tornar o ministro do exterior, né? O que me assusta é ver cada vez mais radicais que defendem movimentos não democráticos ou antidemocráticos assumindo papel grande, né, dentro da política israelense. Se o Kahol Lavan, né, o azul e branco, conseguir segurá-los, né, e segurar parte desse movimento, vai ser positivo. Caso contrário, eu também me aproximo de você, eu não acho que o Netanyahu vai largar fácil a cadeira, vamos ver. Se bem que em 1 ano e meio ele pode começar a resolver já as questões relacionadas ao processo dele e de repente dar um rumo diferente aí. De repente ele troca de cadeira. Mas vamos ver. É isso, cara. A gente já tá aqui gravando 1h15 mais ou menos.
Tem mais alguma coisa a acrescentar ou a gente fica por aqui? Não, acho que a gente pode ficar por aqui mesmo. Beleza, eu queria desejar então a você e a todo mundo um Hag Samer, né, cara? Um bom Pêssar, que seja um Pêssar isolado, que todo mundo fique em casa, não saiam de casa para comemorar com os familiares, protejam não só a si mesmo como os seus familiares, mas que seja um momento que a gente possa refletir bastante como a festa é a festa da liberdade, né, que o povo judeu comemora a saída do Egito e a liberdade, até a própria formação do povo, e que a gente também consiga, que a gente possa mais uma vez pensar os sentidos de liberdade no momento de quarentena total e o que representa a liberdade pra gente. João, dá seu recado aí e a gente fica por aqui então. Você falou muito bonito aí, assina embaixo, Hag Samer, bom Pêssar para todo mundo e que no ano que vem a gente possa estar com opção de ir para Jerusalém nessa festa. Pois é, é verdade. Então valeu, cara, a gente se fala na semana. Grande abraço. Abraço. Valeu, tchau, tchau.